Êxodo 3, nós vamos ler o verso 4 e 5. Tão bom estar na comunhão. Teve um momento na nossa vida, eu e a Cecília, nós passamos 7 meses em Israel, sem ter o contato com ninguém que cria em Jesus. Foram 7 meses sem estar num ambiente de adoração. E aquela impressão marcou tanto meu coração, que sempre que eu estou então nessa celebração, aqui em todos os lugares onde já andei, eu não consigo achar normal, porque desfrutar da liberdade é uma dádiva de Deus, uma dádiva de Deus. Então glória a Deus por essa liberdade que temos nessa manhã. Diz assim o texto: quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Oremos uma vez mais, continue conosco, Senhor. Tua presença nos move, tua presença é maravilhosa, Senhor. Continue, Senhor. Dá-nos a atenção devida, dá-nos foco, Senhor. Abençoe também os nossos adolescentes, as nossas crianças em cada classe. Eles também sejam ministrados pelo teu Espírito Santo. E que todos nós sejamos mais e mais encontrados pelo teu poder infinito. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Nessa nova série, o convite é para respondermos uma pergunta bem direta e simples. A pergunta é: onde você está? Onde você está? Você deve ter visto aqui na abertura a nossa tela com essa pergunta: onde você está? Com elementos da natureza. E é isso que nós faremos para responder essa pergunta. Em cada semana nós vamos olhar sobre características de lugares. E nós queremos de todo o coração, essa é a minha oração, meu encorajamento para você avaliar se você se identifica numa dessas regiões, num desses lugares. E nós aprenderemos com gente que esteve nesses lugares. E hoje nós vamos começar pelo deserto. É comum no nosso meio, quando nós estamos passando por uma situação complexa, nós simplesmente dizemos uns para os outros: nós estamos vivendo ou nós estamos passando por um deserto. Eu estou passando por um deserto, estou enfrentando um deserto. E quando a gente fala isso, ou quando a gente ouve isso, geralmente está dentro dessa fala, dentro dessa expressão, sentimentos de solidão. Geralmente, quando nós usamos essas expressões, nós estamos ali vivendo talvez a ausência de recursos necessários. Talvez nós estejamos buscando o mínimo para a sobrevivência. A graduação aqui de níveis desse deserto funciona de maneira diferente para cada um, de acordo com a resiliência que cada um tem para encarar a vida. Mas essa expressão nunca é usada para dizer que está tudo bem. Alguém diz, ou se você diz: eu estou passando por um deserto, você está dizendo que você está vivendo com escassez de alguma coisa. De alguma coisa. Nós associamos então, primariamente, o deserto a sofrimento. O deserto é um lugar quente, que sufoca de tão quente que é. Um lugar que não tem água. Encontrar água no deserto é uma grande dádiva, por isso que chamamos de um oásis, um lugar que talvez pareça ser até uma miragem, mas quando eu chego diante dele e vejo a água, eu falo: meu Deus, esse é o lugar para a minha alma ser refrigerada. É por isso que o próprio Davi, nos seus salmos, disse sobre isso: leva-me junto às águas tranquilas. É um local, então, de associação, sem quente, calor, sem sombra, sem árvore para eu repousar embaixo dela e, consequentemente, sem paz. Mas o deserto também pode ser frio.
As noites no deserto podem ter uma grande mudança de temperatura e você sair de um sol para um frio tremendo, para fortes ventos, para tempestades não de água, mas tempestades de areia. O deserto, sim, é um local desafiador. E tudo isso, então, está implícito quando a gente diz: eu estou passando por um deserto. Mas a pergunta que eu quero trazer nesse início de série, nesse início de mês, seria o deserto somente isso? Seria o deserto somente associado a essa escassez, a essa falta, ao que eu não tenho, à luta, ao desafio? E eu vou responder essa pergunta dentro desse contexto da vida de Moisés. Moisés viveu seus 40 anos iniciais no Egito, na corte de Faraó. Moisés nasceu num período de escravidão, num período onde, para salvar a sua vida, sua mãe colocou ele num cesto que ganhou posteriormente o nome de Moisés. Todo pai e mãe já comprou um Moisés para colocar os seus filhos. E naquele contexto vem uma portaria no egípcio de que todos os meninos deveriam ser mortos no nascimento. Sua mãe tem a ideia: o meu filho não. Coloca ele nessa cesta, joga ele no rio Nilo, manda a sua irmã mais velha acompanhar o trajeto dessa cesta pelo rio Nilo para ver o que daria. E essa cesta com esse bebê foi ali levado, guiado pelo poder do Senhor até a filha de Faraó, ali nas margens do rio Nilo, onde essa mulher o tirou das águas, e por isso que ele se chama Moshe, porque Moshe, Moisés, significa tirado das águas. E ao mesmo tempo que está acontecendo esse livramento, essa irmã maravilhosa se apresenta. Você não quer alguém para cuidar dele, não? Alguém para cuidar dele é a própria mãe, é Deus movendo, é Deus fazendo, é Deus cuidando. 40 anos então educados na ciência do Egito, 40 anos vendo ali os mistérios do Egito, 40 anos aprendendo sobre aquela arquitetura, sobre aquela engenharia, sobre os mistérios do Egito. O texto diz, inclusive, que ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser homem poderoso em palavras e obras. E aí, nessa idade, nesse momento, de acordo com a descrição que Estevão, o primeiro mártir da igreja, fez a respeito de Moisés, quando a ficha estava caindo no coração de Moisés, que a vida dele não terminaria ali na alegria do Egito, na casa real, mas que ele era um israelita e não podia esconder essa sua origem. Ele vê um egípcio tratando mal ali, um israelita, ele interfere nessa briga e acaba matando o egípcio. A consequência disso foi uma fuga. Ele teve que sair do Egito, ele ficou com medo, é claro, e saindo do Egito, ele foi para Midian. E aqui eu tenho uma primeira foto para mostrar, que é a foto dessa possível caminhada. Coloca aí o primeiro mapa aí. Você vê ali do lado esquerdo, Goshen. Ali é todo o território do Egito, a gente não sabe exatamente de onde ele saiu, mas só para te mostrar a trajetória, ele atravessou o deserto até aqui à direita, onde nós temos o território de Midian. É claro que essa rota é debatida, se ele foi reto, se ele foi beira-mar, como era de costume. Moisés não está aqui para nós perguntarmos para ele, nós não temos isso, mas o fato é que ele vai de um local, atravessa esse deserto e chega numa outra região de deserto que era Midian. E é impressionante que essa cidade, ela foi fundada por um dos filhos de Abraão com a mulher que ele teve após a morte de Sara. Essa mulher se chamava Quetura. E Midian, então, é um filho que é o cabeça, como acontecia naquele mundo, o nome do filho, o nome do cabeça da tribo acabava sendo o nome da região. E aí nós temos então Midian com esse histórico. E lá em Midian, Moisés, nesse momento de fuga, nesse momento de crise de identidade, para num poço, nesse poço vem ali 7 mulheres, as 7 filhas de um sacerdote dessa região, de Midian, chamado Jetro. Essas mulheres sofrem uma importunação de pastores locais,
E nesse processo Moisés entra como herói, defende essas mulheres levam ele para casa, numa mais hospitalidade do Oriente Médio, e ele é convidado para ficar naquele clã. Ali ele se apaixona por Zípora, ali ele casa-se com Zípora, ali ele começa a sua família, ali ele tem o primeiro filho chamado Gerson. E a vida continua. É uma vida que certamente tem muitas lembranças. É uma vida que, você imagina quanta cabeça desse Moisés não ficou pensando o que ele deixou para trás, a mãe que o adotou, a glória do Egito, aquela grande civilização, e agora ele está vivendo em tendas. Agora ele está em tenda, no meio do deserto. Pensamentos, questionamentos, por que Deus? Por que isso aconteceu? O Senhor me livrou na hora da morte, quando eu era uma criança, me fez andar naquele rio, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu ensino, e é assim que vai terminar a minha vida. Questionamentos. Ele era um filho de hebreus, ele foi criado por pais, pelos egípcios, ele foi um homicida, ele foi um fugitivo, e agora ele havia se tornado um pastor de ovelhas. Você percebe o downgrade do status desse homem. O bom foi que agora ele era um casado, agora ele tinha filho, agora ele tinha uma família, agora ele tinha um clã. Mas o passado não deixa a mente do ser humano em paz quando esse passado não foi resolvido, quando a equação não foi completada. Naquele turbilhão, então, de pensamentos, vivendo, então, o que eu chamo de a terapia do deserto, o texto vai dizer para a gente que Moisés pastoreava o rebanho. E um dia, nessa caminhada de um pastor, na solitude de um pastor, ele leva o seu rebanho para o outro lado do deserto. E aqui eu tenho uma segunda foto para mostrar. Ele sai de um lugar, veja bem, ele primeiro na linha vermelha, ele saiu do Egito e foi para Midian. Agora ele está em Midian, na linha azul, e ele ali, cruza ali todo aquele território, fazendo contorno ali nessa parte do Mar Vermelho, são dois golfos ali, e aí ele chega na região do Monte Sinai. Para você ter um pouquinho mais de ideia desse ambiente que ele está, a nossa próxima foto nos mostra um pouco dessa cadeia de montanhas que nós chamamos de Sinai. Primeiro é bom lembrar, então, quando você lê, ouviu ou cantou que lá no Monte Horebe a sarça ardia, você está falando dessa região montanhosa. Não dá para saber exatamente qual foi a montanha. Então dizer Horebe, ou Sinai, ou Monte Sinai, ou cadeias de Sinai, você está dizendo tudo no mesmo lugar, porque são cadeias, por isso que eu fiz questão de trazer essas cadeias de montanhas. Na próxima foto, você vê aqui o nascer do sol. E para você ver a extensão dessa cadeia de montanhas. É muita coisa, você não vê o fim dependendo do ângulo que você vê. E aí o vale acontece embaixo dessa cadeia de montanhas. E ali, imagine a cena. Ele foi simplesmente para pastorear o seu rebanho, um pastor procurando lugares para pastorear. Chegou nesse local, chegou nesse monte, e ali algo aconteceu que mudou a sua vida. Não se esqueça, ele está no deserto. O anjo do Senhor lhe apareceu nessa chama de fogo, nessa chamada sarça ardente. E o chocante é que Moisés percebeu que essa sarça não parava, não era consumida, não era um fogo que queima e vira tudo em cinza e acaba, não. E ele fica com esse questionamento, foi isso que Deus usou para fazer um gatilho para que ele respondesse com uma ação de ir até essa sarça. E a pergunta é clara, o texto diz, por que a sarça não se queima? Por que esse fogo não consome? E nesse contexto nós chegamos no trecho que nós lemos no início. Quando o Senhor viu que ele se aproximava, em outras palavras, ele tinha caído, ele foi fisgado pela cena, ele estava à procura da resposta, por que a sarça não queima por completo. O Senhor, do meio da sarça, diz 2 vezes o seu nome, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. E ele, seguindo um perfil patriarcal, responde da mesma forma que Abraão respondia, que Isaac respondia, que Jacó respondia. A resposta é sempre a mesma, é Hineni, eis-me aqui. Hineni, eis-me aqui.
Ele não sabe o que é, mas o eis-me aqui, o Rinene, significa eu estou pronto. É como se eu dissesse assim, é como se você falasse para mim assim, você pode me ajudar? Eu digo para você sim, mesmo antes de saber qual é o pedido. Eu digo sim porque é a minha voluntariedade e eu irei ajudar, eu não irei ficar no silêncio, não vai dar. Não, eu já estou me comprometendo. Depois você me fala o que é preciso fazer, mas eu já estou garantindo que eu irei te ajudar. E aí Deus olha para ele e diz, olha, não se aproxime mais não, você já chegou perto demais, tire as sandálias dos seus pés. O lugar que você está é santo, é uma terra santa, não por causa da terra geografia, mas por causa da presença de Deus naquela terra, porque aonde Deus chega, tudo fica santo. É por isso que aonde a planta dos seus pés, dos nossos pés tocarem, vem com essa santidade. É por isso que nós oramos e louvamos aqui nesse domingo, contemplando a santidade do Senhor. O Senhor então começa nessa conversa com ele, agora imagina, ele está no deserto, ele está no Sinai, ele está diante de Deus, o fogo não para, ele já ouviu o nome dele, ele sabe que a conversa é com ele, ele está sem sandálias, e Deus vai trazer alguns lembretes para ele. Moisés, o negócio é o seguinte, sim, eu sou o Deus do seu pai. Moisés era filho de pai e mãe levitas. É uma coisa interessante notar isso. Naquele momento, essa transmissão da tribo era uma transmissão chamada patrilinear, vem do pai para o filho, não importa o status da mãe, mas no caso de Moisés, ele tem a transmissão de pai e de mãe, porque ambos eram da tribo de Levi. E ele ali então ouve, sim, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus desses patriarcas, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés nessa hora cobriu o rosto, ele teve medo porque ele percebeu a santidade que estava diante dele. E ali o Senhor disse para ele, olha Moisés, o negócio é o seguinte, o papo aqui não é sobre você. O encontro aqui, como nós oramos no início, não é para as suas necessidades. Você está no deserto, Senhor, eu estou passando por um deserto aí, deixei o Egito. Não, o papo não é esse, o papo é, tem um povo lá de onde você saiu, guarde esse detalhe. E já são 4 séculos. Já são 4 séculos que nasce escravo, morre escravo, nasce escravo, morre escravo, que essa é a vida. E como que vive a mentalidade, o consciente coletivo de um povo que é só escravo? E que a ideia não é o que eu vou estudar para ser, não, você vai continuar escravo e o dinheiro que você faz, você só ganha a sua comida para viver. E o Senhor disse, olha, eu tenho reparado essa opressão, chegou um momento, eu tenho escutado o clamor desse povo, o clamor por causa dos seus feitores, pois eu me preocupo com o sofrimento deles. Por isso então, Moisés, eu decidi livrá-los dos egípcios, eu vou levá-los para uma terra boa, essa terra vai ser maravilhosa, onde flui leite e mel, é a terra dos cananitas, dos hititas, dos amorreus, dos fereceus, dos heveus e dos jebuseus, que Deus decidiu pela sua onipresença e onisciência e entendimento pleno que deveria remover aquelas nações, porque as misericórdias de Deus já tinham bastado para aquelas nações que eu li. Então Deus, o Criador do universo, decidiu remover aquelas nações e entregar aquela terra a Israel. Perceba que na lista não inclui Palestina. Não seja ignorante. Não seja historicamente ignorante. Essa terra dos cananeus entregues, então, é a fala aqui de Deus. Esse clamor chegou até mim, disse o Senhor, tenho visto como os egípcios oprimem, portanto vá, você vai falar com Faraó, você vai tirar do Egito o meu povo. E Moisés treme na base, como qualquer um tremeria. Quem eu sou, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Como eu vou chegar até ele, Senhor? Como eu vou tirar esse... Gente, quando Deus dá uma missão, eu tenho reparado que é o seguinte, não pergunta muito não. Porque a matemática não fecha e Deus não dá todos os detalhes. Ele não dá todos os detalhes. Você vai aprender indo, você vai aprender fazendo. Mas Deus disse, mas fique tranquilo, porque certamente eu estarei com você. Eu estarei com você. Moisés perguntou, mas Senhor, eu tenho um outro problema, já que a nossa relação aqui é de um Deus invisível, mas real. Ele tem voz, mas eu não vejo a emissão sair da boca dele. Eu não sei, na verdade, nem seu nome. Nome numa cultura de identidade, lembra? Moshe, tirado das águas, primeiro dado, primeira informação é quem é.
E Deus, de maneira linda, diz para ele, quando você estiver lá, então, com o seu povo, com os israelitas, você diz, o Deus dos seus antepassados. Tem uma história acontecendo no planeta. Não é só a sua vida, não são só os seus pedidos. Tem uma história acontecendo no planeta, no universo, e o Senhor dos céus e da terra é quem coordena. Sai da bolha. Olha, você vai dizer para ele que, quando eles perguntarem o nome, quem foi que te enviou, você diga para eles que o eu sou o que sou. Eu sou o que sou enviou. Ajudou alguma coisa, gente? Olha, você vai falar para eles que o eterno, que diz no hebraico, é o que é. Tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro. Tudo isso dentro dessa frase, eu sou o que sou, no original. O Senhor dos seus antepassados, para entender mais, Moisés, fala para eles, lembra da história de Abraão, Isaac, Jacó? Então, é esse Deus aí, é o mesmo que falou para Abraão, Lech lecha miartsecha, saia da sua terra, da terra da sua casa, da sua parentela. É o mesmo. Não dá para te dizer tudo, porque a sua mente é limitada. Como a minha, como a sua nos dias de hoje. Mas vai lá, porque este é o meu nome para sempre. Esse nome eterno, do eterno. É esse nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna todo Israel, diga para eles que chegou o socorro. E o socorro é você. Chegou a hora de sair do Egito. Chegou a hora de começar um novo momento. E lembre-se, Moisés está ouvindo tudo isso, aonde que ele está ouvindo tudo isso? No deserto. No deserto. A história vai seguir, divirta-se com o texto, continue lendo em casa, vão vir aí todos os engajamentos, vão vir as 10 pragas, vai acontecer 1001 aventuras até que esse povo irá sair daquela terra. E Deus cumpriu todas as suas palavras e promessas. Mas o que eu quero dizer para a gente, além dessa linda história que toda Páscoa é relembrada, na próxima vez que você se sentir num deserto, eu queria te encorajar a pegar uma caneta ou telefone, porque caneta e papel ninguém traz mais no bolso, né? Isso é da minha época, eu já sou um tiozão já. Né? O telefone mesmo. Mas eu queria que você anotasse algumas coisas para te ajudar. A próxima vez que você se sentir no deserto, lembre-se, o deserto primeiro é local de refúgio. Para Moisés, esse caminho, essa travessia, esse local foi para sair daquela situação complexa que ele estava, foi um refúgio para a vida dele. Segundo, o deserto é um local de reflexão sobre a identidade. Quem eu sou? Não sou egípcio, sou filho de levitas, sou um israelita, mas não era escravo, era livre, agora estou num pequeno clã. Quem eu sou? Para onde estou indo? O que vai acontecer com a minha vida? A gente não carrega essas perguntas, o que vai acontecer com a minha vida? O deserto é local de entendimento sobre a identidade, uma reflexão. 3, o deserto é local de transformação. Porque enquanto a gente pensa, a gente reflete, a gente percebe e a gente entende acima de tudo que nós não temos o controle de tudo. É gostoso controlar tudo, não é, gente? É tão bom controlar tudo, ter calendário, ter planilha, e a planilha funcionar maravilhosamente. O legal é quando essa planilha Deus tira da sua mão e fala, deu tudo errado. O deserto é local de entendimento dessas transformações, de que eu não tenho controle, nem você, e eu preciso ser transformado na minha fé. O deserto é local de encontro com aquele que é. E quando ele fala eu sou, essa é a versão inicial daquilo que ele disse posteriormente para Jó. Quando Jó, na sua mais crise de sofrer pelo que não fez, e por quê, Senhor, eu vou te eleger como o meu advogado contra você mesmo, porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo com a minha vida. E a resposta de Deus é, onde você estava quando eu criava o planeta, o universo, as estrelas, os seres marinhos? Você não estava lá, né? Então para você basta, eu sou o eterno, o Criador. O deserto é local de revelação do sagrado. A
para, você está gostando do show, está chegando perto da sarça, mas olha, entenda, precisa até de uma transformação física, arranca essa sandália. Você tem que entender a diferença de sagrado e comum, e de sagrado, comum e profano. Então, diante de Deus, tire, entenda, tem que ter uma alteração no físico. O deserto é local de uma espera quieta e silenciosa. No caso de Moisés, só tinha ovelhas para conversar durante o dia. Claro que ele chegava no final do dia, no final de um tempo, porque às vezes o pastor sai e não volta no mesmo dia. Lá estava Zípora, lá estava Gershon, para conversar com ele, mas é um local de solitude. Você vai marchando e o silêncio vai trazendo o que você pensa, o que você está brigando. O deserto é o local de novos aprendizados. Educado em toda a ciência do Egito e agora pastor de um rebanho, mas era novo, era um trabalho novo, era um new job description para ele, era uma descrição nova de trabalho para ele, e ele estava aprendendo, ele aprendeu também a ser marido, aprendeu também a ser pai, coisas que não vêm com um manual, e nós pais sabemos disso. O deserto é local de comando. Quando Deus nos coloca lá bem pianinho, quando a gente fica bem bonzinho, Ele fala, então agora você está pronto para ouvir o que eu tenho para você, posso te falar? Você entendeu aqui que sou eu que sou o regente de todas as coisas e que a vida é muito maior que os seus dilemas? O deserto é um local de expansão, então, deste entendimento. Daquele que eu achava que tinha, daquele que eu acho que tenho, para um entendimento maior, colocando a minha vida como cantávamos lá no passado, uma simples poeirinha diante de ti, Senhor. Sou eu, uma simples poeirinha, diante de tantas outras. O deserto é local de revelação e de comissionamento para a missão. É o local onde depois Deus fala, agora você entendeu, e eu não vou te falar tudo, mas eu te comissiono para continuar a missão, ou começar a missão, ou dar um outro tom para a missão. É o local onde eu ouço, sou arregimentado para dizer para ele, Rinene, aqui estou. Agora o mais legal é o último item. O deserto é por onde você primeiro passa, para depois poder guiar outros que vão passar pelo mesmo caminho. Eu vou repetir. O deserto é por onde você primeiro passa, para depois guiar outros para que vão passar pelo mesmo deserto. Olha essa foto. Olha essa foto. Essa é a foto da saída do povo de Israel, depois dos 400 anos de novo do Egito, talvez por baixo, talvez reto, os debates sobre rotas como sempre. Mas o que Deus tinha feito com o líder que levou esse povo para atravessar esse lugar? Já tinha mandado ele para conhecer a região, já tinha mandado ele para ver o terreno, ele já conhecia, para ele não era novidade, aquele deserto ele já conhecia. O desafio era que agora ele devia estar com algumas milhões de pessoas atrás dele, mas ele já sabia, porque Deus já o havia exposto para aquela região. Por isso que o deserto é por onde primeiro você passa, para depois guiar outros que irão passar pelo mesmo deserto. Eu estou celebrando nesse ano 30 anos de trabalho em Israel, 30 anos, 3 décadas. Eu nunca imaginei que ia acontecer tudo o que aconteceu. Mas quando hoje eu me vejo tendo a oportunidade de promover reconciliação entre árabes que creem em Jesus, entre judeus que creem em Jesus, trazer reconciliação entre judeus que creem em Jesus e a igreja, que nesse ano está celebrando 1700 anos do concílio de Niceia, e está se esquecendo que nesse concílio de Niceia, um dos concílios da história da igreja, foi o concílio onde removeram todos os judeus que creram em Jesus. E o próprio Constantino chamou-os de os seus detestáveis judeus, trazendo uma ruptura para tudo aquilo que a Bíblia ensina. Para tudo aquilo que a Bíblia ensina. Que ele veio primeiro para os seus, que ele tinha uma aliança, que ele tem uma aliança, e que essa aliança é irrevogável. Irrevogável.
E quando eu me vejo nesse cenário hoje, eu falo, ô Senhor, quando o Senhor me chamou lá no meu deserto, eu nunca imaginava que ia durar 30 anos e tem tantas coisas mais que vão ser realizadas e feitas. E eu continuo dizendo para o Senhor Rinene, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Senhor, me envie de novo, me envie de novo. De deserto a deserto, irmãos e irmãs, nós somos levados para entender o que Deus tem para cada um de nós. Por isso, e aqui concluo, bendito seja Deus que fez o deserto. Bendito seja Deus que nos coloca no deserto. Bendito seja Deus que nos aperfeiçoa e nos envia para o deserto. Lembre-se que até mesmo o Senhor Jesus, Deus encarnado, Deus na terra, antes de iniciar o seu ministério, bem-vindo ao deserto. 40 dias de jejum, de reflexão, de encontro. E como eu disse, assim como Moisés refletia sobre a sua identidade, quem eu sou, o que o diabo fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, porque o santo deserto é local de entendimento da identidade. E enquanto você não entender a sua identidade, você vai ficar só contemplando a história, criando a sua bolha e vivendo feliz e infelizmente nela. O deserto é um convite. Por isso eu pergunto e termino com a resposta. Onde você está? Onde você está nessa manhã? E se a sua resposta, porventura, hoje for no deserto, celebre. Porque o eu sou está com você. Celebre. E tem algo que Ele quer te mostrar que você ainda não conheceu. Celebre. Porque a história não terminou. O deserto é só o começo.